Fahrenheit 451. Quanto tempo, hein, pessoal? 10 de setembro, última vez que a gente pegou em Fahrenheit 451. Eu andei meio resistindo, né? Voltar a Fahrenheit 451. As coisas que o Ray Bradbury nos apresenta começam a ficar cada vez mais delicadas, mais perturbadoras, mais difíceis, né, de serem tocadas num mundo onde a gente não suporta mais tocar em questões sensíveis, tocar em questões desagradáveis ou em questões que nós não superamos com todo o avanço tecnológico, científico, antropológico, sociológico, filosófico, pedagógico, educacional que nós achamos como leitores, como intelectuais, como pesquisadores, como professores, como pessoas que convivem nas mais variadas classes sociais. Nós queremos nos distanciar de qualquer coisa que seja desagradável. E quando eu tentava fazer aquela revisão, né, naquela época, né, quase 3 meses, em que o professor Faber, né, conversava com o Montag e dizia que ele sabia de muitos artistas, por exemplo, que não conseguiam mais interpretar, estudar, ler, decorar, né? Autores que tocavam na vida, né? Que traziam consciência do mundo, né? Porque não suportavam mais e nem as pessoas suportavam mais. E eu fiquei pensando, eu acho que isso também acontece com a gente. E talvez seja esse o motivo de eu ter vilipendiado esses dias todos, né, esses meses, o retorno a Fahrenheit 451. Não sei, mas talvez seja. E aí eu me deparo aqui agora, sabendo disso e pensando nisso, eu vou cada vez mais encurtar o nosso tempo com Fahrenheit 451. Mas aí eu já me deparo de cara nesse recomeço com vocês, nessa retomada de uma revisão que é um prosseguimento da nossa leitura. Eu já me deparo com uma frase: são muito poucos os que ainda querem ser rebeldes. E desses poucos, a maioria, como eu, facilmente se intimida. Nossa, é a frase que reflete um pouco isso que eu falei antes, mas que reflete uma série de outras coisas que estão para além disso que eu falei antes, né? Que tocam aí. Por que nós não queremos mais ser rebeldes? Porque nós deixamos, né, essa é uma pergunta que já nasce aqui ao ler essa frase, né? Por que nós não queremos mais ser rebeldes? Porque nós nos intimidamos com qualquer tipo de rebeldia. Porque nós nos deixamos, eu tento responder aqui com vocês, nós nos deixamos invadir por todas aquelas coisas que eu falei inicialmente quando citei tecnologia, ciência, inovação e tudo que há de novo no mundo contemporâneo, né? E aí nós nos deixamos invadir por essas coisas, esquecemos das pequenas prioridades que foram conquistadas pelas elites do mundo, da nossa América, do Brasil, de cada estado que nós fazemos parte, né? Nós temos aqui pessoas que são do Ceará, pessoas que são do Piauí,
pessoas que são da Bahia, pessoas que são de Minas, pessoas que são de Minas Gerais, pessoas que são do Rio de Janeiro, pessoas que são de São Paulo, do Paraná, do Tocantins, de Goiás, né, do Goiás, melhor dizendo, que são de Santa Catarina, que são do Espírito Santo, que são aqui de Juiz de Fora, né, o lugar onde eu habito nesse momento. E nós nos deixamos invadir por essas novas formas de captar o mundo, de entender o mundo. E aí nós deixamos que a escola se tornasse, infelizmente, esse lugar onde as pessoas não aprendem mais nada, onde as pessoas não estudam, onde as pessoas não leem e avançam dentro do sistema escolar de um modo extremamente ruim, porque nós acreditamos que, eu não sei se nós acreditamos ou nós fomos levados a acreditar, né? E como dizem, ou como nós ouvimos na maioria dos telejornais, né? Você entende, você aprende, você conhece, você quer, você faz, né? Tiraram a primeira pessoa do plural e tiraram a primeira pessoa do singular para essa pessoa que no fundo não existe, né? No nosso modo de conjugar, talvez no modo de conjugar americano, não sei, mas não existe nas nossas pessoas verbais. Nós deixamos você não aprender mais nada, né? E aí nós temos escolas que não têm água, não são 2, 3, 4, 10, 20, 100 escolas, né? São milhares de escolas que não têm água, que não têm livros, que os professores não puderam estudar apropriadamente, né? Mas são heróis, são guerreiros que tentam ali, dentro da sua escola, exercer todas as funções possíveis para tornar aqueles sujeitos cidadãos. Nós temos escolas que não existe nenhum tipo de apoio alimentício. Nós temos escolas que não têm nenhum tipo de apoio livresco. Eu falei inicialmente do pior, né? Não ter água, não ter livro, não ter alimento, não ter nenhum tipo de estrutura, não ter salário para os professores digno de uma vida humana. Tudo isso falta nas escolas. Mas o que nós decidimos, né? Nós, quero fazer as aspas, nós decidimos que não pode faltar na escola é tecnologia. Agora, a tecnologia não nos ajuda a ser o que a primeira frase que eu li, né? São muito poucos os que ainda querem ser rebeldes. A tecnologia não nos ajuda a ser rebeldes. Não nos ajuda a exigir ter água, a exigir ter alimento, a exigir ter livros, a exigir ter salários dignos. Pelo contrário, né? Ela nos encaixa dentro de uma palavra muito abraçada, né? Muito acolhida, muito bem posta nos círculos intelectuais, né? Nos ajuda a ser resilientes, né? Essa palavra é uma palavra deusificada, né? Acreditamos que esperar com calma, esperar com tranquilidade, esperar com gratidão, sermos resilientes, né? É o que nos garante ter um mundo melhor, né?
e não sermos rebeldes, e não exigirmos ter água, e não exigirmos ter livros, ter educação, ter momentos de alimentação, termos professores bem pagos, né? Nada disso precisa ser lembrado, né? Nada disso vai mudar a educação. O que vai mudar a educação é ter bastante computadores, é ter bastante internet, cada vez mais 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, sei lá quantos G. E o que é que nós temos assistido? Né? O que é que nós temos visto, ou enquanto professores, ou enquanto pais, ou enquanto formadores de sujeitos para o mundo do trabalho? Pessoas que são mal formadas, pessoas que não conseguiram aprender a ler, pessoas que não aprenderam a somar, a multiplicar, a subtrair, a dividir. E não aprenderam por quê? Porque a prioridade nos últimos 20 ou 30 anos tem sido posta nas mãos da tecnologia. E isso, agora, nos últimos 4 anos, depois da vitimação que foi o mundo, né, isso é um assunto que a gente volta depois, né, isso se asseverou, cresceu de um modo muito poderoso, né? Nós ficamos assim como se reféns, né? Como se fôssemos reféns. A nossa existência depende exclusivamente de sermos capazes de aceitar a tecnologia. Então eu acho que a tecnologia não é, né, a pedra de toque aqui no Fahrenheit 451, né? Mas é lá no nosso Este Mundo Perfeito, no This Perfect Day do Ira Levin, mas aqui no Ray Bradbury ela fica como silenciada, ela fica como por trás de tudo, né? Por trás de tudo, porque os bombeiros estão aqui a serviço de queimar os livros, né? Queimar os livros para que nós não sejamos rebeldes. Então eu acho que esse é o convite que eu faço a vocês, ou que o Fahrenheit, né, faz a nós todos, nessa retomada de leitura do Fahrenheit, a abrirmos os nossos ouvidos, a abrirmos as nossas mentes, a pensarmos melhor e cada vez melhor sobre até onde nós devemos realmente aceitar que sejamos dominados pelo mundo da técnica, pelo mundo da tecnologia, pelo mundo da não rebeldia, né? Da não exigência de pelo menos ter água, comida, livros e bons salários para os professores. E que os professores, né, fiquem também atentos para não serem exclusivamente protetores, defensores e aplicadores do mundo da técnica, do mundo da tecnologia. Forte abraço, pessoas livres. Eu queria fazer essa retomada hoje com vocês do Fahrenheit 451. Saudades. Tchau, pessoal.